Mas vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Salmo 133. Salmos de número 133, eu quero compartilhar algo com você que Deus tem colocado, queimado no nosso coração. Esse é um salmo muito pequeno, muito conhecido de grande maioria de nós, cristãos ou não. Já viram, já ouviram, já recitaram, já falaram e conhecem um pouco sobre esse salmo, a sua importância, a sua relevância. E obviamente nós vamos extrair dele alguns princípios para nós, como povo de Deus, como igreja, como gente que precisa caminhar juntos, né? O pastor acabou de fazer aqui um momento de oferta conosco, de entrega de compromisso, e tudo isso também vai encaixar com aquilo que a gente quer fazer. Eu sei que a gente, como igreja, Assembleia de Deus de Anápolis da Rua Ó, nós fazemos isso tão pouco, que quando faz é constrangedor, né? A gente fica meio assim, será que esse pastor não está doido? Será que é o culto certo de fazer isso? Não é a hora certa? Mas se nós não estivermos unidos no propósito de fazer o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, crescer e avançar, que dia que será, né? Quando será? Então, é muito mais sobre a nossa interioridade ser transformada do que o tempo certo do Senhor, porque o tempo é o tempo de agora, e nós estamos aqui exatamente para fazermos isso acontecer. Então, vamos lá, Salmo 133, você que abriu a sua Bíblia, você que não abriu, ela com certeza está aqui, projetada. O texto bíblico diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a vida e a bênção para sempre. Amém? Estamos aqui dentro desse cenário, no período pós o desastroso reinado de Saul. Agora Davi está na liderança do reinado e do reino em Jerusalém, mas inevitavelmente sofrendo uma resistência do povo para centralizar o seu governo sobre as 12 tribos de Israel. Obviamente nós sabemos que a adoração deveria ser centralizada embaixo do sacerdócio correto, para que cada um não pudesse fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convinha. Então as pessoas precisavam estar dentro desse enredo. E de uma certa forma, como tem acontecido na igreja contemporânea, onde nós temos visto coisas e invenções absurdas em troco da fé, criando um povo cheio de superstição e misticismo, cuja grande parte dos louvores tem a centralidade no homem, e o homem se tornou o meio pela todas as coisas. Bom, no contexto desse versículo, o templo ficava em Jerusalém, o verdadeiro sacerdócio também estava lá, e a lei de Deus era para ser observada nesse lugar através do ensino exclusivo de quem foi separado para isso, portanto, os sacerdotes. Então a unidade é uma chamada do Senhor e uma chamada de atenção para o seu povo, porque apesar do Senhor nos conhecer na nossa singularidade, Ele nos abençoa e nos concebe na nossa pluralidade. Usando esse plano de fundo aqui, dos Salmos 120 aos Salmos 134, um salmo após o salmo que nós lemos, nós temos 15 salmos. E nesses 15 salmos nós temos praticamente o mesmo subtítulo, ou o mesmo título, pois são aquilo que a teologia chama dos cânticos de peregrinação, ou os cânticos de romagem, os cânticos de degraus, de assunção. E usando esse plano de fundo, um desses salmos que nós lemos, ou esse salmo exatamente que nós lemos, o salmo de romagem, que é atribuído então ao rei Davi. E os salmos de romagem eram esses salmos designados para funcionarem como cancioneiros dos peregrinos. 3 vezes ao menos ao ano os judeus saíam de Canaã e de outras regiões, de outras localidades, e dirigiam-se ao centro único de adoração que estava em Jerusalém. Edificada sobre o monte de Sião, estava ali o tabernáculo de Davi, a tenda que Moisés havia então mandado construir no deserto, e depois Davi com Salomão, o templo. Então, enquanto esse povo, o povo da peregrinação, estava nessa romaria, digamos assim, enquanto eles viajavam rumo a Jerusalém, para ali oferecerem os seus sacrifícios, prestarem o seu culto, entregarem as suas ofertas, inevitavelmente rever familiares, amigos e irmãos, cantarem louvores e serem instruídos na lei, à medida que caminhavam nesse processo de peregrinação, eles iam cantando esses salmos que serviam para encorajá-los, que serviam para promover alegria,
e também para expressar a sua alegria, a sua dependência e o temor do Senhor, o Deus que havia então guardado, ou haveria de guardá-los no processo de peregrinação e protegê-los durante todo esse trajetório. Então esse salmo que nós lemos é um desses salmos que era cantado durante essas peregrinações. E esse salmo é de suma relevância porque ele fala sobre a união do povo, sobre a unidade, da harmonia que deveria, sobretudo, haver no meio do povo que a Deus pertence. E é por isso que ele começa dizendo: quão bom e quão agradável é que os irmãos possam conviver em união. A teologia não nos afirma de forma clara e eficiente, mas tudo indica que o salmo que nós lemos foi composto pelo rei Davi, após ele ter assumido então o reinado de Israel. Mas para entendermos tudo que esse salmo quer expressar, e extrairmos daqui lições que possam ser aplicadas no nosso cotidiano, na nossa individualidade, no coletivo como corpo, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender o que está acontecendo nessa geografia e nesse tempo. Então, depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, debaixo do governo então de Josué, da liderança de Josué, a terra foi dividida em 12 tribos. E nessas 12 tribos haviam juízes que governavam sobre uma parte de Israel e juízes que governavam sobre uma outra parte de Israel. Diante desse excesso de governo e de juízes, inevitavelmente ocorria-se muita confusão, muita controvérsia e muita contenda. Foi nessa época que apareceram juízes como Sansão, como Jefté e até o próprio Samuel, que também era um profeta. E a regra daquela época é que não havia regras. A regra é que cada um fazia aquilo que achava bom diante dos seus próprios olhos. Então não havia um local correto para adoração. Vamos só abrir um parênteses aqui. No Antigo Testamento, diferente dos dias de hoje, Jesus está tabernaculando em nós. O que é isso? Jesus morre, na sua ressurreição, o próprio apóstolo Paulo nos afirma no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, que nós somos agora morada do Espírito Santo. Ou seja, Deus morreu e o Espírito veio tabernacular, morar dentro de nós. Então nós somos a habitação, a morada do Espírito Santo. E quando Jesus morre, o véu se rasga de cima a baixo, e as Sagradas Escrituras dizem que agora nós temos livre acesso. O que é esse livre acesso? Esse livre acesso, se nós formos pegar o Antigo Testamento, havia-se a necessidade da figura sacerdotal, que era a representação, o intermediador entre Deus e o povo e Deus. Então foi aqui, no meio desse cenário, que o Deus começou a trabalhar, pedindo para que o povo começasse a se reorganizar. Então, por causa desse local de culto, onde o sacerdote era encontrado para prestar a Deus, havia uma geografia definida para onde o culto deveria ser. No Novo Testamento a gente entende que já não existe mais uma geografia, mas agora é um coração. E onde a gente lembra disso? João capítulo 4, quando a mulher samaritana encontra com Jesus, e ela pergunta: Senhor, onde nós devemos adorar? Uns dizem que é no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus desconversa ou reconstrói toda a ideia e diz: olha, não importa o local, o Pai procura verdadeiramente aqueles que o adoram em espírito e em verdade, rompendo com a limitação geográfica do culto e da adoração. Mas no Antigo Testamento, que é onde esse enredo que nós estamos narrando está sendo construído, havia a necessidade do local geográfico da prestação de culto. E diante de toda essa anarquia, dessa ausência de governo, os juízes faziam aquilo que bem entendia, faltava um local definido para adoração. Todas as 12 tribos, cada um tinha o seu santuário, havia santuários ao norte, ao sul, e a confusão era generalizada. E finalmente os israelitas caem em si, e eles têm uma brilhante ideia. Eles saem de uma ideia de governo teocrático e precisam agora de um governo democrático e clamam por um rei. Eles precisam agora, na sua mentalidade, de governo e de norteação, ou de um norteamento, a partir de estabelecimentos de processos de governo. E eles clamam a Deus por um rei. E que rei é levantado? Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. E o povo começa a falar: nós queremos um rei, nós precisamos de um rei. E Deus então lhe concede um rei, Saul, o primeiro rei de todos os reis de Israel. E debaixo então do governo de Saul, todas as 12 tribos vieram. Só que Saul não foi um bom rei, pelo contrário, Saul foi um rei muito negligente. E diante do seu governo e do seu reinado, conflitos internos começaram a acontecer.
E diante da morte de Saul, houve então guerra civil. As tribos entraram em colapso, porque elas perderam o seu governo, elas perderam a gestão, e ela começou então a entrar em parafuso, em conflito. E dessas 12 tribos, a tribo de Judá, então escolhe Davi para ser o seu rei. A tribo de Judá, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É porque a Daniela disse que eu falo muito rápido, aí eu não sei se eu estou rápido demais. Tá claro? Ok, 3 pessoas. Então, depois a gente assiste no YouTube de novo e a gente vai atendendo. Então, a tribo de Judá escolheu o rei Davi para ser o seu rei. As outras 11 tribos não aceitaram Davi como seu rei e escolheram Isbosete como descendente de Saul para que pudesse governar. E aí então começa uma briga sangrenta entre as 12 tribos. A tribo de Levi, a tribo de Davi, contra as outras 11 tribos. E Davi estava o tempo todo pelejando. E depois de uma luta árdua, de um conflito sangrento, que durou-se muitos anos, finalmente a tribo de Davi, a tribo de Judá, vence. E Davi então é de uma vez por todas coroado como rei de Israel. E aqui então a paz cessa, ou melhor, a guerra cessa e a paz é estabelecida. Jerusalém então é denominada, categorizada como um lugar onde as pessoas deveriam ir para adorar. Não havia um outro lugar que as pessoas deveriam encontrar-se para adorar ao Senhor. Não havia um outro lugar que deveria ser prestado culto, mas somente em Jerusalém. E o povo então se vê debaixo do governo, do domínio do rei Davi, que foi biblicamente um bom rei. Durante então o seu governo, as 12 tribos estavam unidas, se unificaram debaixo da sua gestão e da sua liderança. E a nação de Israel então prosperou em todos os sentidos. A nação de Israel teve um aumento territorial, um aumento populacional, uma prosperidade financeira e espiritual. Estabeleceu-se então o culto. Davi fez mudanças nos templos, criou então os corais, os sistemas de levita, e passou então, depois, no término da sua jornada, o reino para o seu filho Salomão, que já é então um reino unificado. Então esse é o cenário, o plano de fundo, aonde o Salmo 133, que nós lemos aqui, que vai ser a nossa linha norteadora, acontece. Essa é a história, o contexto histórico que está por trás desse canto peregrinatório do povo de Israel. E essa é a ocasião. Então eu quero extrair de alguma forma algumas lições que podem somar na nossa jornada, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a importância da unidade e o quanto Deus se agrada em ver o seu povo unido. E falando de unidade, nós entendemos que talvez esse seja um dos maiores desafios da modernidade. Nós estamos, como o sociólogo Bauman diz, em tempo de muita liquidez, onde não há solidez em quase nada, não há continuidade. Nós estamos num processo de coisas descartáveis. Nada mais é feito para durar, tampouco as relações. Grande parte de nós conhecemos ou vivenciamos histórias de pessoas que talvez se envolvem no matrimônio com a ideia já de dissolução. Falou, se não der certo a gente separa. Antigamente as coisas eram produzidas para durar, né? Esses dias eu vi um acidente de um carro moderno que bateu numa D20. Resultado, irmão, o carro moderno não sobrou nada e a D20 só... Nada aconteceu com a D20. Por quê? Puro ferro. Foi feita para durar a vida inteira. Esses carros novos, a gente só olha, o bicho já está caindo os plásticos. Então as relações também parece que foram, à medida que a tecnologia foi sendo reconfigurada, nós, na nossa construção humana, também transicionamos para esse período de liquidez. E diante disso, nós temos dificuldade de lidar com o diferente, com o contraditório, nós temos dificuldade de lidar com o estranho, com pessoas que nós supostamente não conhecemos. E se essas pessoas são tão difíceis para nós de mantermos solidez nessas relações, quem dirá o povo de Deus que se encontra algumas vezes por semana e que precisam estar debaixo da mesma paternidade para cumprirem a mesma missão e desenvolverem o mesmo propósito. Então esse texto, apesar de ser um texto muito pequeno, muito simples, eu acredito que nós possamos sair daqui enriquecidos, amém? Então vamos lá. No versículo 1, então Davi expressa aqui no texto 1, a alegria que ele tinha com o povo de Deus.
Ora, a sua afirmação, ele diz, como é bom, como é agradável que os irmãos possam viver unidos. E os irmãos aqui são os irmãos judeus, os judeus de todas as tribos que agora estavam unificados. Apesar de serem filhos do mesmo Deus, diante de outros reinados, esses filhos se degladiaram, esses filhos brigavam, esses filhos caminhavam na contrariedade, porque cada um buscava os seus próprios interesses. E viver em união, essa união aqui, era exatamente isso que nós acabamos de descrever. Era uma união tão política, e agora o rei, que agora não só os juízes espalhados por cada canto, que faziam o que lhe tinha vontade, mas um único rei, um único governo, um único senhor, dava identidade e dava também unidade a essa nação. Quando há muitos governos, o povo não sabe a que voz ouvir. Quando há muitos governos, o povo não percebe a voz que deve guiá-lo. Então, quando há a centralidade de um rei disposto a ouvir a voz do Criador, esse rei trouxe para esse povo identidade e pertencimento. Eles os uniu e fizeram com que eles vivessem não só debaixo de um governo, mas debaixo de uma visão espiritual. Então essa união tinha a ver com a união do fato de que não havia mais guerras. Agora, por causa da unidade, da união, de eles estarem juntos, esse povo estava em paz. Um israelita, por exemplo, da tribo de Zebulon, poderia conviver em paz com um israelita de uma outra tribo, da tribo de Judá, por exemplo, e vice-versa. Eles poderiam viajar por outros territórios sem precisar ter inquisição nas fronteiras, sem precisar apresentação de nenhum tipo de documentação que validasse a sua identidade, como quem estivesse pedindo um passaporte. Eles tinham agora livre acesso à zona aérea livre. Então era, em detrimento da unidade desse povo, do fortalecimento desse povo, um momento de grande prosperidade e alegria. E é a isso que Davi está se referindo. Mas especialmente o Salmo está falando daquela união também espiritual. Haviam 12 tribos, agora estavam unidos debaixo de uma visão, dentro de um propósito, e na coletividade eles estavam em um só ambiente para cultuar e adorar um só Deus. Não as diversidades de divindades que havia naquele tempo, como Baal, como Astorates e outras divindades que faziam com que os juízes que estavam lá coordenando áreas pudessem apontar novas divindades para que esse povo então pudesse ser corrompido e não ser mais chamado um povo de Deus. Mas agora Deus, somente o Senhor, era o Deus de Israel. E o culto então era celebrado em Jerusalém, onde estava o tabernáculo, a arca da aliança, a lei de Deus. E os sacerdotes podiam estar lá então apresentando os seus sacrifícios. Então é por causa disso que Davi afirma e nos traz lições preciosas, dizendo como é bom, como é maravilhoso, como é agradável que os irmãos possam viver em união. É como quem pudesse estar dizendo, meu Deus, que maravilha, acabou a guerra. Que tranquilidade, olha, a prosperidade chegou a todos nós por causa da união, a alegria nessa convivência pacífica, deixado então pelo rei Davi e pela providência de Deus. É como se o povo pudesse agora respirar calmamente e dizer, meu Deus, acabaram os nossos tormentos, porque agora nós estamos como um corpo só e nós não precisamos mais nos degladiar. Davi se referia a essa união. Mas Davi também se referia a essa união, em segundo lugar, como sendo boa e agradável. E nós talvez não encontraremos adjetivos para explicar aqui o que é agradável. A união é agradável, temos alegria nisso e ela nos permite, então, agradavelmente termos relacionamentos com as pessoas. E como disse, talvez faltam adjetivos aqui para descrevermos o que é agradável. O agradável pode ser reduzido ou resumido em agradável. E é por isso que Davi, talvez aqui, para melhorar a nossa compreensão, ele usa duas figuras de linguagem aqui para explicar, talvez, essa ideia do boa e agradável. E a primeira das coisas que ele usa, ou primeiras figuras de linguagem que ele usa, é sobre esse óleo que é derramado sobre a cabeça do sacerdote. Ele diz no verso 1, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E no verso 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. Bom, esse óleo era um óleo muito específico,
confeccionado a partir de uma receita que o próprio Deus tinha dado a Moisés. Ninguém podia fazer esse óleo a não ser os sacerdotes. Esse óleo era composto de um azeite fino de oliva e 4 especiarias extremamente caras e raras. E o resultado desse óleo especial era um perfume muito agradável, um óleo muito cheiroso. Então, quando ele é derramado, o cheiro se alastrava por todo o tabernáculo e todo mundo podia sentir aquele óleo que estava sendo derramado. Particularmente porque era derramado, obviamente, em abundância, era derramado na cabeça, ia descendo pelo rosto, passava pela barba, descia pelas vestes e a orla. E o que se refere aqui não é a gola, é o final, é o fim da túnica. O que ele estava querendo dizer? Que esse óleo era derramado e passava pelo corpo inteiro. Então, talvez uma das coisas que Davi queria expressar sobre o quão precioso é esse óleo, porque ele é derramado de cima para baixo, e ele é jogado sobre a cabeça do sacerdote e desce sobre o seu corpo todo, ou seja, um óleo só molha, banha todo o seu corpo. Ou talvez uma das outras coisas que Davi queria falar como figura de linguagem é sobre a preciosidade do óleo. Como disse, era um óleo de especiarias caras, raras, então é algo muito precioso. Então Davi pode estar usando uma figura de linguagem, analogia sobre o óleo, dizendo, olha, a unidade é algo raro, é algo precioso, que nós precisamos fazer com que ela faça, com que ela valha a pena, para que nós possamos entender que existe um propósito maior para estarmos unidos. Isso vai requerer de nós sacrifícios e esforço, porque afinal de contas, colher os elementos que promovem a unidade são caros, exigem de nós esforço. Mas o que talvez Davi queira dizer, e aquilo que talvez mais pareça fazer sentido aqui, é porque esse óleo banhava todo o corpo, e Arão era a figura sacerdotal que representava o próprio Deus. Então ele estava dizendo como se estivesse dizendo que esse óleo que vem de cima para baixo, escorreria sobre todo o corpo desse sacerdote, e banharia então por completo. Então essa união é expressada pelo povo de Deus quando ele está em comunhão. E talvez eu acredito que aqui esse óleo se encaixa muito bem. Mas existe uma outra figura de linguagem que Davi usa para falar sobre o quão agradável é, o quão maravilhoso é o aspecto da unidade sobre o povo de Deus. E o que ele usa aqui é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Hermon é o monte mais alto de Jerusalém. O pico do monte Hermon é praticamente durante todo o ano coberto de neve. E durante uma parte do ano, no pé desse monte, no cume desse monte, havia os empoçamentos de água que era derretido. E obviamente sobre essas densas névoas que eram formadas ali, um processo de evaporação acontecia, e o orvalho que estava no Hermon era levado então até Sião. Agora olha só que engraçado, Hermon está no norte de Jerusalém, e Sião está no sul de Jerusalém, quilômetro de distância. E o que ele está querendo dizer? Que o mesmo orvalho que banhava aquele monte, depois do processo de evaporação, banhava toda aquela região. Então olha só que poderosa a figura de linguagem que Davi está usando aqui, porque a união ela tem o poder de alcançar os dois extremos de uma cidade, os dois extremos de uma região. Quando o povo está em unidade, é tão agradável que a força dessa unidade, dessa sinergia do povo que caminha em unidade, ela pode alcançar os dois extremos de uma região. Então, pensando nessas figuras de linguagem aqui, a gente entende que o povo de Deus, quando está unido, ela tem poder de Deus para transformar a realidade de extremo a extremo de uma cidade. Então, nós temos capacidade no Espírito, em razão da unidade, de mudarmos para o Apebas e a nação brasileira por completo. Amém? Então essas duas figuras de linguagem que Davi usa aqui sobre a unidade do povo, ela corre como óleo pela barba e o orvalho que fecunda os dois montes distantes aqui. E é engraçado que os israelitas entendiam perfeitamente isso. Eles estavam familiarizados com os ritos dos sacerdotes, eles sabiam como os sacerdotes eram ungidos, também estavam familiarizados com a geografia da Palestina, sabiam e entendiam perfeitamente o que Davi queria dizer. Então as duas figuras de linguagem apontam para Deus, como que Deus concede a união do seu povo. Tanto o óleo como o orvalho é a ideia de algo sendo derramado de cima para baixo e unindo por onde passa.
Então a unidade é uma graça e um favor de Deus que vem dos altos para nós, promovendo então sinergia e nos unindo a cada dia mais diante do seu propósito e da sua vontade. E o resultado dessa união é o final do verso 3, quando Davi diz assim: ali, nos montes de Sião, que está ali imediatamente antes, ali os montes de Sião estavam em Jerusalém, o tabernáculo. Sião era o lugar então do santuário onde todas as tribos de Israel estavam unificadas, era o símbolo da união espiritual do povo de Deus, e é ali onde Deus ordena a sua bênção. Quando o povo está unido, Deus o abençoa e promove vida naquele lugar. Quando o povo está unido debaixo de uma visão, debaixo de um propósito, Deus concede a bênção e a vida. Olha só o poder que há na unidade. Na unidade é onde Deus concede a vida e o seu favor. E o sentido é esse, que o Senhor abençoa ali o seu povo. Quando o seu povo está unido para servi-lo em união, debaixo da sua bênção, tendo a sua vida entregue completamente, quando não há comunhão de alguma certa forma, se não há unidade, provavelmente o favor de Deus, a bênção de Deus não está. Por quê? Porque Deus não está no meio da dissensão, da discórdia, da desunião, da inimizade, da intriga, da separação. Pelo contrário, o Espírito Santo é entristecido, e o óleo não corre e nem escorre, e nem tampouco o orvalho desce. Há uma necessidade do povo de Deus estar unido, para que juntos possamos receber o seu favor e a sua bênção. Irmãos, eu sei que uma palavra como essa parece simples de uma certa forma, mas eu acho que há tanto poder nisso aqui, que se nós entendêssemos com mais clareza, não sei se eu estou me fazendo claro usando esses contextos históricos para trazer essas abordagens aplicáveis ao nosso cotidiano, mas há tanto poder quando nós resolvemos nos unir, que nós nos unindo podemos transformar uma cidade. Há tanto poder quando o povo de Deus recua no sentido das suas individualidades e avança para que ele possa viver juntos, não na individualidade como quem busca cada um a sua particularidade, como quem está sentado à mesa como um escravo que só está pronto ao Senhor para receber as suas recompensas, mas como um filho que está lá para partilhar do pão. Há tanto poder em nós nos unirmos debaixo de uma visão, de um propósito, que eu consigo perceber o quão sagaz é a ideia do diabo em promover o tempo todo discórdia entre nós. Dissensões, dissimulações comportamentais. E tantas desavenças, lógico, cada um carrega a sua cultura comportamental, as suas referências emocionais, as suas feridas e marcas emocionais. Mas nós estamos em um ambiente que pode, na unidade, promover cura, libertação e transformação. E se nós não nos permitirmos sermos vulneráveis para o ambiente da unidade, nós não poderemos ser chamados de corpo de Cristo. Nós poderemos ser chamados de partes de Cristo. Só que a Bíblia não diz que nós somos partes, a Bíblia diz que nós somos corpo. A Bíblia diz que um corpo é formado de partes, mas só podemos ser corpo quando nós estamos juntos. É por isso que o nome de igrejas como essa são Assembleia de Deus. É a Assembleia dos Santos que se reúne para cultuar um só Deus, debaixo de uma só visão, dentro de um só propósito. Então é importante nós estarmos unidos. Eu já brinquei com o nosso pastor, diante dessa reforma, o meu desejo de acabar com aquela porta do fundo. Eu acho que a gente tinha que todo mundo sair daqui apertadinho, de algum jeito, igual o boi mesmo. Porque alguns de nós não gostamos de gente, eu sei disso. Alguns de nós não gostamos de nos relacionar, alguns de nós estamos satisfeitos em virmos, ouvirmos e irmos embora. Só que o Evangelho não tem esse fim. O Evangelho tem um fim na mesa, aonde Jesus norteia todo o propósito dos seus 12 discípulos, sentado na mesa, tendo tempo de comunhão, de intimidade, de unidade, de relacionamento. É ali que ele sinaliza o caminho. Então, enquanto nós tivermos portas como essa, que o culto acaba e todo mundo vai embora, e ela só é trancada estrategicamente para promover você, passar por ali, fazer uma compra, a gente vai ficar tendo pequenos grupos que se conhecem e grandes pessoas que não se relacionam e vão embora. Primeiro porque não gostam, segundo porque não conhecem ninguém. Então a unidade precisa, no corpo, gerar essa transformação comportamental. E eu não estou dizendo que você tem que ser o cara mais
alegre e está sorrindo para todo mundo, mas tem que ser no mínimo acessível, porque se nós não pudermos nos unir a você, e você não puder nos unir a nós não poderemos ser parte de um corpo só, nós seremos partes separadas, e as partes separadas têm prazo de validade, cedo ou tarde fora do corpo, a parte que não está junto ao corpo vai apodrecer, e não é o corpo que apodrece, é a parte que sai, aí esse é o problema, o corpo continua funcionando, mas a parte que sai, ela tem prazo de validade, ela vai morrer cedo ou tarde. Então, bem-vindo ao corpo, irmão. Aqui tem gente que é unha encravada, tem gente que é cutícula, tem de tudo aqui. Então, a gente precisa desenvolver unidade, porque Deus não habita quando nós estamos tão distantes assim. Então, durante o reinado de Davi e de Salomão, os irmãos viveram unidos, a união sobre as tribos, como disse, estava lá, Israel prosperou, cresceu, avançou em todos os sentidos. Só que chegou uma hora que Davi morre. E quando Davi morre, quem assume? O seu filho. E ali parece que não tinha mais uma mão forte, uma mão sábia, uma mão orientadora para guiá-lo. E aí começou a voltar tudo que eles já viveram. Cada um procurou a sua divindade para adorar, construíram bezerros de ouro, colocaram então a cidade de Samaria e disseram: aqui agora vai ser a capital de Israel. E aqui é o lugar de culto de todos os deuses. E tiraram deuses do Egito, de outras regiões e colocaram aqui. E o povo abandonou Deus. E aí, irmão, começou novamente uma guerra entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte ficou com os descendentes de Davi, continuaram em Jerusalém como capital, e o reino do sul, então, ficou em outra região, tendo Samaria como a sua capital. Só que chega uma hora que essa guerra precisa cessar, e Deus manda juízo sobre esse povo. E o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, e o reino do sul foi levado cativo pelos babilônios. Então, olha só. Enquanto havia união, havia paz, prosperidade, crescimento na região, crescimento dos indivíduos na sua particularidade, crescimento em todos os aspectos socioeconômicos da região. Quando aquele que estabelecia o elo de unidade foi rompido, o povo perdeu o lugar da adoração, perdeu o foco na adoração ao único Deus, a guerra voltou e todos eles foram levados por regiões distintas como escravos. Então, toda ausência de liberdade, ou melhor, toda ausência de unidade, vai inevitavelmente proporcionar nas nossas individualidades novos encarceramentos. Quando eu participei dos legendários no mês passado ou retrasado, uma frase foi muito dita lá: homem só é presa fácil, homem só é presa vulnerável, homem que é homem não deve andar só, homem anda em bando. O que ele estava querendo dizer, irmão? Que todo aquele que está caminhando só, vivendo só, muito provavelmente vai ser alguém muito mais fácil de ser atacado por qualquer questão na vida. Mas quando nós estamos em grupo, em bando, nós temos como nos proteger, como nos blindar. Hoje eu conversava com o pastor Carlos e a gente lembrava do filme dos Espartas. Alguém já se viu, os Espartas? Muito, muito antigo, não lembro nem que ano. Mas a filosofia de guerra dos espartanos é que cada um tinha seu escudo e sua lança, mas o escudo do espartano não era para ele, o escudo do espartano era para o seu companheiro. Então a segurança da vida do espartano estava na fé que ele tinha em quem estava ao seu lado. Então no seu escudo ele blindava quem estava à sua direita e era protegido por outro. O que é isso? Uma estratégia de guerra, inevitavelmente, mas a confiança que eles tinham de entregar a sua própria vida na segurança de que o outro velaria por ele. Agora imagine, pense contemporaneamente, se você tem a coragem, o bom senso de falar assim: vou entregar minha mão aqui na vida desse amigo aqui. Porque todos nós já tivemos experiências de desgraça com isso, né? Todo mundo já se ferrou nesse sentido. Só que a gente precisa evoluir e procurar um corpo a quem pertencer, para que esse corpo possa de fato ser corpo e promover estratégias interiores de blindagem e proteção, para que nós não possamos estar vulneráveis, mas o contrário disso, juntos fortalecidos para enfrentarmos as demandas da nossa espiritualidade, porque a própria Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e todos os outros espíritos nas regiões celestiais, mas que no corpo nós possamos também pelejar pelas nossas questões naturais, sociais, humanas e naturais. Porque nós não somos seres de outra terra, nós somos seres dessa e temos demanda dela. Agora, sozinho, irmão, fica difícil. Quando nós não temos uma rede de apoio espiritual e um corpo para dizer eu faço parte, nós vamos viver fora desse projeto de unidade.
E a Bíblia nos afirma aqui o Salmo de Davi. É na unidade que Deus concede a vida e a bênção. Talvez alguns de nós não estamos sendo tão abençoados e recebendo tanta vida, porque a gente resolveu viver para nós e em torno de nós. Eu me tornei um idólatra da minha própria existência. Não preciso de nada disso aqui. Não preciso de ninguém. Não compartilho dos meus problemas. Não sofro para ninguém. Eu sofro sozinho. Afinal de contas, nós fomos ensinados pelos nossos pais durante muito tempo que muita coisa da nossa intimidade a gente não compartilha com ninguém. Eu preciso ter força. Eu preciso ter capacidade. Eu preciso ter resiliência. Sim, mas nem sempre. Deixa eu compartilhar para você, só a nível de vulnerabilidade, um testemunho. Aconteceu, sei lá que ano, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. Na época da eleição do Daci, que ia ser o Coutinho. Que ano foi isso? 2018? Não, foi antes. Enfim, antes de Cristo. A Daniela tinha endoidado. Calma, ainda terá amor hoje, calma. A gente estava numa crise conjugal, meio brigando, e a Daniela veio com uma profecia: vamos separar. Falei: como é que é, amada? Não aguento mais você, tal, não sei o quê. Falei: mas eu sou tão legal, como assim você não me aguenta mais? E aí, enfim, aquela discussão. Acho que nem o pastor e a pastora sabem disso. Calma, é um testemunho para a igreja. Enfim, as meninas nem nascidas eram. Mas enfim, nós estávamos ali naquele momento de crise. E a gente estava percebendo que não dava para resolver nada. E eu liguei para um pastor amigo meu. Falei: cara, o bicho está pegando aqui, a mulher quer me largar, não sei o que está acontecendo. Porque o homem nunca sabe de nada, não sei se você sabe disso, né? O mundo está caindo, ele... Eu? Não. E aí eu liguei para esse pastor amigo meu, ele falou assim: cara, vem para cá. Foi numa segunda-feira isso. Ele falou: vocês conseguem vir aqui para casa quinta-feira? Era em uma outra cidade. Falei: conseguimos. Falei com a Daniela, a gente viajou daqui para essa cidade, calado, mudo. Chegamos lá, ficamos 4 dias com ele. A esposa dele já pegou a Daniela, levou para um quarto, já fez o exorcismo. Ele já levou aqui, já fez o exorcismo em mim também. E depois juntou todo mundo e falou: agora vou exorcizar os dois de uma vez. E oramos e tal. E fomos ministrados. E aí estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje. Talvez, só talvez, se nós não tivéssemos nos permitido sermos vulneráveis e procurar ajuda dentro do corpo daqueles que eu posso chamar de irmãos e de amigos e dizer: eu estou afundando o meu casamento por alguma razão que até o presente momento é desconhecida, mas ele está afundando. Me socorre? Sim, senhor, estou pronto, sou seu irmão, sou seu amigo, sou seu parceiro. Venha para cá, vamos orar, quero ouvi-los, vamos orientar. Se nós talvez não tivéssemos feito isso, talvez nós não estaríamos aqui hoje casados. Nós teríamos encontrado outra solução muito mais fácil. Vamos divorciar, é muito mais fácil. Mas o que é que eu quero te dizer com esse testemunho? Não é um testemunho, é um testemunho que, né, deu certo, a gente está aqui. Que às vezes, irmão, é preciso ter sensibilidade para pegar na mão daquele a quem você pode chamar de irmão, estar junto debaixo de um corpo e dizer: eu preciso de ajuda, ora por mim, conversa comigo, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. E isso é importante. E a gente precisa amadurecer na ideia de que você não pode ficar esperando o pastor, a pastora ou a igreja adivinhar do seu sofrimento. Você precisa aprender a pedir socorro, porque a gente não é mágico. Até queria, porque eu ia fazer uma mágica para arrebatar muita gente, mas não. Então a gente precisa, na unidade, aprender a compartilhar das nossas dores e sermos vulneráveis. E o que tudo isso significa para nós hoje? É que se nós estamos ligados pelo mesmo Espírito, banhados pelo mesmo sangue, apadrinhados e adotados pelo mesmo Pai, nós precisamos aprender a ser uma família. Nós precisamos aprender a ser um povo de um único Deus, um só povo de um único Deus. Eu sei, irmão, que isso é difícil. Eu não estou falando aqui como quem está trazendo palavras mágicas, dizendo: meu Deus, esse pastor é doido, acha que todo mundo vai sair daqui. Não, eu sei que é difícil. Só que eu estou falando para a gente se esforçar mais para isso dar certo. Eu estou tentando nos ensinar aqui, até para mim, para que nós nos permitamos ser mais vulneráveis emocionalmente, mais acessíveis, mais perto, mais próximo. Para que juntos nós não possamos só desfrutar de um bom café, de uma boa relação, de um bom almoço, de um bom tempo de mesa, mas que juntos nós possamos ser empoderados pela essa unidade, ganhando a bênção e a vida de Deus, para mudarmos uma cidade e salvarmos uma nação.
Porque é possível. Só que se entre nós ainda houver tanta desavença, tanta indiferença e diferença, vai ficar muito difícil para nós mudarmos a nós mesmos. Eu sei que nem todos nós somos legais, né? Sim ou não? Tem gente mais, né, cada um com o seu temperamento, mas é preciso aprender a lidar com tudo e com todos, para que a gente possa desfrutar da bênção e do favor. Então, primeiro eu queria falar aqui para as pessoas que se sentem solitárias. Solitárias nesse mundo, sem muitos parentes talvez, não tem mais ninguém, alguém sozinho. Está longe da família, ou não casou, ou a esposa, o marido faleceu. Eu gostaria de te fazer um convite nessa noite. Olhe para esse povo que está aqui do seu lado. Olhe para o povo chamado povo de Deus, como também sendo o seu povo, a sua família, os seus irmãos, porque é isso que a igreja representa. Ela é a expressão desse povo único de Deus. Olhe para a igreja com esse olhar. Procure então as oportunidades de comunhão. Procure estar com os irmãos. Procure conhecer as pessoas e fazer parte das suas histórias. Procure fazer parte desse corpo que tem a mesma fé, desfrutar de amizade, de relação. De repente você está sentado do lado de alguém que é tão bacana e você não sabe. Que é tão gente boa, que tem uma história tão legal, que tem um contexto de vida tão maravilhoso, e que pode compartilhar com você tantas experiências e promover tantos aprendizados, e você está aí só sentado do lado dessa pessoa, não se permitiu ser tocado e desenvolver comunhão. E segundo, eu quero falar para aquelas pessoas que veem a igreja somente um lugar para vir ao domingo e escutar um bom sermão. Eu quero te dizer que a igreja é muito mais do que o domingo. A igreja é muito mais do que esse culto e deve ser muito mais do que esse culto. Nós expressamos a nossa unidade em todas as outras reuniões, nos nossos grupos pequenos, nas nossas células que acontecem nas casas, tempo de celebração, de comunhão, de unidade. Então a igreja, irmãos, é muito mais do que isso que nós estamos experimentando aqui nesse exato momento. Tudo isso é a celebração do que acontece nos bastidores da igreja. Nós nos reunimos aqui para celebrar aquilo que Deus está fazendo. Então esses são os nossos desafios. Eu gostaria que você olhasse para esse povo e olhasse para essa igreja como sendo parte do seu povo. Que você pode e deve se envolver mais, se engajar mais, buscando obviamente respostas, à medida que você busca ajuda na comunhão e na celebração, na fraternidade e na amizade, nós podemos ser fortalecidos porque as oportunidades estão aí. E terceiro, eu quero falar para aqueles que são céticos, que já estão tão machucados, tão desconfigurados, que acreditam que a igreja vem até de suas experiências pessoais, lugar de muita divisão, diante de muitas denominações. E a gente precisa entender que em todo lugar há todo tipo de gente e há todo tipo de perfil de gente. A gente precisa aprender, desenvolver maturidade e inteligência emocional para passear sobre todo esse povo. Porque afinal de contas nenhuma família é perfeita. Mas é possível ser uma família saudável. É possível ser um povo debaixo de um propósito e dentro de uma missão para fazer exatamente aquilo que Deus nos convocou. E por fim eu termino aqui com um apelo. Para que pelo vínculo da paz e pelo poder do Espírito Santo, nós mantenhamos essa unidade e essa união visível entre nós, como testemunho do povo de Deus. Porque como o texto diz, como é bom e como é agradável que os irmãos possam viver em união. Deus nos convida, irmãos, não para uniformidade, para sermos todos iguais, mas Deus nos convida para unidade. Não somos iguais porque Deus não quis fazer um monte de gente igual, mas quer unidade para que nela encontremos mais fé, mais propósito, uma só alma e um só coração. Amém? Vamos ficar de pé? A gente precisa entender que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que mais nos separa, irmão, não são as nossas crenças. O que mais nos separa é a nossa ignorância. São as nossas infantilidades, as nossas questões muito particulares. Mas Cristo está nos convidando nessa noite para nos unirmos, para nos aproximarmos. Eu não sei se essa palavra faz sentido para você. Eu espero que ela faça de verdade sentido para você. Para que nós não possamos estar aqui todos os domingos como um monte de indivíduos vivendo a sua individualidade
e não indivíduos que se ajuntam para viver um aspecto coletivo. Porque a grande celebração da igreja é quando os irmãos estão em união, partilham sentados na mesa do mesmo pão, diante do mesmo Deus. E não vêm buscar somente comida e vão embora, mas eles estão juntos para ouvir a voz do seu Pai.